Hoje nós vamos bater um papo aqui no podcast A Política com Hortência Pisciani, com um atual vereador do município de Porto Ferreira, pai de 3 filhos, 2 médicos, um dentista, marido há 41 anos de uma ex-paciente, não é isso? Hoje nós vamos falar com o doutor Pedro Melo, do município de Porto Ferreira. Tudo bom? Tudo bem, Hortência. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente dialogar um pouquinho, né? Não esquecendo de falar que o senhor hoje é pré-candidato a prefeito do município, não é isso? Isso, pré-candidato a prefeito da cidade onde eu vivo há 34, vou completar 34 anos agora de Porto Ferreira, em setembro. Então, doutor Pedro, vamos falar um pouco da sua infância. O senhor é nordestino, né? Pernambucano? Sou de Recife, Pernambuco. Nasci no centro da cidade, naquela época, naquela oportunidade. Eu, como sou caçula, né, de 3 filhos, meus pais eram funcionários públicos. Os dois? Os dois. Da empresa de saneamento do Estado, né? Da água e esgoto do Estado de Pernambuco. Chamava Departamento de Saneamento do Estado. E logo após o meu nascimento, como caçula, 4 anos mais ou menos, isso porque me contaram, devido à idade, né? Não me lembro, minha mãe teve uma doença viral. O senhor tinha 4 anos. 4 anos. E você lembra qual foi a doença que ela teve, não? agora eu sei. Como médico agora eu sei, né? Mas na época eu só me contavam que era uma doença infecciosa e... Qual era o nome da doença, o senhor lembra? Síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome em medicina que acontece muito pós uma doença infecciosa. Entendeu? Ela teve uma doença infecciosa e aí depois dessa doença houve essa síndrome. Houve essa síndrome. E naquela época... Tudo muito difícil. Médico, Não, público, essas não coisas. somente, Hortência, porque naquela época não se existiam as clínicas de fisioterapia como hoje nós encontramos até em quase toda esquina aí nas grandes cidades. A recuperação era feita em casa, com boa vontade das pessoas da família, ou nos grandes centros de reabilitação do Estado ou do município, né? Porque naquela época não existia INSS, né? Eram fundos de pensão que cada um tinha seu, era INSS, era IAPTEC, IAPI, centros comerciais, industriários, entendeu? Eram institutos separados. Depois que fundiram e fizeram o E aí, INSS. essa síndrome, ela deixou sua mãe tetraplégica, não foi Paraplégica. isso? Ah, foi paraplégica. Ela não conseguia ficar de pé, né? Conseguia andar. E você já tinha só tinha 4 anos tinha quando isso 4 anos de idade, mais ou menos. E aí a sua mãe, ela parou de trabalhar nesse período ou ela chegou a continuar trabalhando? Ela teve que se afastar pela necessidade de tratamento, nesse caso, de tentar recuperação. Mas ela ficou amparada pelo cargo que ela tinha algum salário, algum INSS, alguma coisa? Se afastava porque ela era uma Aposentadoria. funcionária do Estado, né? Aham. Então ela tinha o benefício de receber enquanto estava em tratamento médico, né? E o médico naquela época fez uma indicação para o meu pai, dizendo, olha, a dificuldade para fazer fisioterapia é muito grande, é uma recuperação que, se houver, vai ser a longo prazo. E indicou que meu pai deveria morar próximo à praia, né? Mas morar próximo à praia necessitaria uma condição financeira. Mas isso era importante para o tratamento dela, Sim, essa mudança? para que ela pudesse usar a água do mar Como forma de fisioterapia. e nadando como forma de fisioterapia. De um exercício aquático é importante. Hoje fazem exercício na piscina aí à vontade, né? E até nas grandes clínicas de fisioterapia tem sempre uma piscina para fazer os exercícios aquáticos, que é importante. Então, meu pai foi aconselhado a isso. E ele conseguiu mudar para a próxima Nós praia? tivemos que mudar de Recife para Olinda. E aí A tinha condição praia financeira perto. não permitia que fosse para Boa Viagem, a Copacabana do Nordeste, entendeu bem? Entendi. Ficaria muito difícil financeiramente. Então, meu pai foi morar em Olinda, num bairro já praticamente ermo, não tinha habitantes praticamente, eram vilas pequenas, era o que eu me lembro na época, né?
E você lembra da dificuldade da sua mãe, por exemplo, na sua infância, dela cuidar de você? Você ainda muito pequeno, com 4 anos, e ela com esse Sim. problema, né, de não poder se movimentar. Exato. Então, eu ficava sendo cuidado mais pela... Eu tinha uma prima que também vivia conosco, nas casas pequenas, de 2 quartos, né? E você sabe, o filho menor dorme com pai, mãe, irmão, irmã, no chão, né? No colchonete, né? Nas camas de campanha, que aquelas camas que armava naquela época. E a gente nós nos mudamos para Olinda, né? E lá em Olinda, a casinha ficava próximo à areia do mar e meu irmão, minha irmã, meu pai, né? Um primo ou outro que se dispusesse levava minha mãe na cadeira de rodas 4 horas, 5 horas da manhã para o mar. E ela ali ficava nadando 1 hora, 1 hora e meia. O senhor né? conta na história, né, que eu recebi do senhor, que quando você era criança, o seu pai, ele falava que você tinha que estudar. E aí os seus amigos, eles brincavam e tal, mas você se via mais estudando do que brincando. Porque, entenda bem, as pessoas humildes não tem como oferecer, pelas dificuldades que enfrentam, um futuro... Muitas oportunidades de lazer, muitas oportunidades viagem. de lazer, viagem, até mesmo conforto doméstico, né? E, evidentemente, meu pai falava uma coisa que era importante. Filho, dinheiro não cai do céu, cai da testa, do suor do seu trabalho. E para que você trabalhe em profissões que possam você melhorar, né, de vida, constituir uma família, você tem que partir inicialmente da educação. Você tem que estudar. Então, aqui em casa é estudar sempre. A gente não tinha outra opção a não ser estudar. E o senhor começou a trabalhar com 12 anos. Não é que comecei a trabalhar com 12 anos. Fazia uns bicos ali para poder ajudar em casa. Moleque pegava, ia com os amigos nos coqueiros mais baixos da região de Olinda, beira-mar, e tirava coco. E aí descascava o coco e saía vendendo o coco na beira-mar. Olha, juntava um trocadinho. Já ajudava, né? Ajudava. Saía um pouco no fim de semana, ia ao cinema, alguma coisa, entendeu? E você acha que a doença da sua mãe e as sequelas que deixou essa doença, essa síndrome, fez com que você escolhesse ser médico, fazer medicina? Isso durou, essa recuperação, e houve a recuperação dela, Ela voltou a andar? Voltou a andar, mas como a própria doença provoca uma... Minha mãe era uma mulher muito bonita. Era uma morena muito bonita. Chegou a ser Miss Vitória de Santo Antão, que era a terra da Pitu, que é a terra da pinga Pitu, lá do Nordeste, famosíssima. Uhum. Ela fica a 40, 50 quilômetros de Recife. E chegou a ser Miss da cidade e tudo. Só que, veja bem, a doença atingiu ela na parte abaixo do joelho para o pé. Então, a movimentação do pé praticamente não existia, ela não conseguia levantar. Então, ela jogava a perna para frente e caía com o pé no chão. Jogava a perna para frente e caía no chão. Então, ela andava com muita dificuldade, mas conseguiu voltar a andar. Isso foi fundamental. Ela não sustentava sapato ao pé, não existia sapato para ela, então ela usava sapatilha de balé que tinha elástico. Então, comprava aos montes, né? Porque a sola estragava logo, então papai comprava bastante para poder ela usar. Então, com isso foi com o passar de uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu acho que em torno de eu já tinha, eu acho que uns 8, 9 anos, quando a gente começou a ver mamãe recuperando, ficar, vamos assim dizer, independente, né? Levar os filhos para a escola, então ela levava, com a mesma dificuldade, levava de ônibus para a escola e tudo, que era em Recife. Então, começou agora a criar dificuldade, que os filhos iam crescendo, a necessidade de escolas, né? Naquela época, o ginásio. Então, isso necessitava da assistência da mãe com mais tempo e mais junto, né? Dos filhos, né? Principalmente na adolescência. Então, nós voltamos para Recife. Passamos uma boa temporada morando em Olinda e voltamos para Recife. Meu pai comprou uma casinha pelo Instituto de Funcionário do Estado. E começou, eu vim
ter mais o meu quarto aos 15 anos com a cama, então consegui ter uma cama aos 15 anos, mas sempre naquilo, era brincar quando tiver tempo, mas estudar era o primeiro ponto. Então chegávamos da escola, almoçar, estudar. Aí quer jogar bola, quer empinar uma pipa, jogar uma bola de gude naquela época, peão, as brincadeiras da época. Depois que tivesse estudado tudo que tinha para estudar. Depois tivesse estudado, preparado os deveres de casa para o próximo dia. Então, sempre lá em casa foi assim. E meu pai cobrava isso, minha mãe cobrava isso. A gente ficava, eles exigiam que a gente estudasse, tomava lições, seguia os deveres de casa, os deveres que eram propostos pelas professoras, e sempre no colégio público. Eu nunca estudei em colégio particular, né? Não existia condições financeiras para isso. Então, enquanto meus amigos de bairro, nas férias... Viajavam. Ou o pessoal fala assim, eu moro em Recife, uma cidade litorânea que tem mar. Ou como o pessoal que mora em Copacabana e fala assim, vamos para a praia. Aonde? Aqui em Copacabana? Não, vamos para a praia lá na Barra. Uhum. Entendeu bem? Uhum. Então, muitas vezes os meus amigos iam para a praia mais distantes, tudo, mais belas, que oferecesse tinham casas mais de Casa lazer, de praia, né? Casa né? de veraneio, né? Uhum. Que chamam. E eu ficava as férias estudando. Isso foi durante toda a minha vida, inclusive quando eu passei no vestibular de medicina, e repetia-se o mesmo fato. Mas então, o senhor escolheu fazer medicina. O que você acha que te levou a escolher fazer medicina? Dos seus irmãos, teve mais algum que fez medicina? Teve. Meu irmão foi médico antes de mim, né? Ah, então também teve o seu irmão que pode ter influenciado, Teve. né? Nossa mãe passou por um problema sério de saúde no futuro, próximo ao colegial, na época do meu irmão. Eu tinha uns 14 anos. Foi um outro problema que ela teve? Outro problema que ela teve, abdominal. E meu irmão sempre era aquele que mexia na geladeira quando quebrava, no fogão. Era o TV, curioso era ali. O curioso. E a gente Aham. achava que ele ia fazer engenharia elétrica, eletrônica, alguma coisa assim. Não. Ele, com essa nova rebordosa, vamos assim dizer, da minha mãe, ele resolveu fazer medicina. Eu não, eu sempre dizia, desde criança, que ia ser médico. Ah, é? Fantasiava de médico para ir para as Mas festas você de gostava carnaval. de cuidar das pessoas? Quando sua mãe estava doente, você gostava de ajudar a cuidar dela? Talvez esse estímulo tenha sido, vamos assim dizer, uma coisa de dentro, né? Uma coisa que uma a vocação. Uma vocação natural. E qual, eu sim, meu irmão não. A mas universidade, eu sim. quando você fez vestibular, qual foi a universidade que você passou? A universidade foi a Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Era pública? Veja bem, existiam duas faculdades de medicina em Pernambuco, que era a Federal e a Ciências Médicas, que era particular. E, logicamente, meu irmão passou na Federal. E eu fiquei nos excedentes da Federal, não consegui entrar no número de vagas, eram naquela época 220 vagas para a Federal e 250 para a Ciência Médica. E eu entrei na Ciência Médica. Aí vem a pergunta, pai, e agora? Como é que você ia pagar aquilo? Porque você sempre estudou na escola pública. Por incrível que pareça, o pessoal fala hoje em FIES, né? FIES, mas existia o que a gente chamava de crédito educativo. Isso foi em que ano? Isso em 1979 foi criado o crédito educativo. Entendi. E isso foi, na época, eu não me lembro quem era o presidente da República. A verdade é que esse crédito educativo ajudaria muitos jovens, como o FIES arcar os custos da faculdade. A custear a faculdade. Como a faculdade ficava a umas 25 a 30 quadras da minha casa, eu ia a pé e voltava a pé. Eu não usava ônibus. E você usava esse crédito educativo que eles pagavam o curso e você... como é que funcionava isso? Isso foi uma pergunta que, antes meu pai vinha a falecer, eu nunca fiz a ele, sabe? Nem posso dizer à senhora com certeza, a senhorita com certeza, como é que ele pagou a faculdade.
Ele não quis que eu fizesse o crédito educativo. Ah, o seu pai que pagou a faculdade? Não, é uma coisa que eu nunca fiquei sabendo como foi, porque meu irmão ainda chegou a estudar no colégio de ensino médio, hoje seria o ginásio, num colégio particular de Olinda, o São Bento de Olinda. Minha irmã fez uma faculdade, fez uma escola no colégio particular, né? Não de nível classe A, mas um colégio particular nível B, vá. E eu não, eu sempre, como resto de feira, raspa de tacho, eu ia porque sobrava. Na época da minha faculdade era uma faculdade particular. E boa, excelente. A minha faculdade foi a 14ª do Brasil. A do meu irmão foi a 7ª do Brasil. Quer dizer, eram faculdades antiquíssimas. Recife é um polo de medicina do Nordeste. Ainda hoje é. Uhum. E eu, evidentemente que para aquilo, hoje eu não sei ainda como meu pai pagou aquilo. Eu não sei se ele tomava dinheiro emprestado com algum tio, primo meu, Entendi. tio, normalmente tio, ou tia que tivesse condições de ajudar ele a pagar a minha faculdade, porque do salário dele eu tinha certeza que não dava. E, doutor Pedro, dessa faculdade que você fez de medicina, como é que foi essa vinda para o Sudeste? Você sair de Pernambuco e vir para São Paulo? Como é que foi essa virada, assim? Você veio com a sua família? Foi com seu pai, com sua mãe? Você veio sozinho? A gente teve... Minha irmã era a mais velha, era professora de nível, fez pedagógico, né? Fez pedagogia, era coordenadora já escolar, diretora de algumas escolas, vice-diretora, e era professora do Estado. Meu irmão formou-se em 1974, no ano que eu entrei na faculdade. De modo que eu me formei em 1979, Ano Internacional da Criança. Muito bem. Quando eu estava para me formar, eu dizia para o meu pai, olha, eu vou para São Paulo. E sempre dizia, vou para São Paulo, vou para São Paulo. A sua vontade de vir para São Paulo era por causa das meu oportunidades. irmão já estava aqui em São Paulo. Ah, tá. Quando ele formou em 74, ele veio para São Paulo para fazer pós-graduação em cirurgia plástica, né? Então ele gostava de cirurgia plástica e entrou no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo e fez e continuou como médico assistente no Hospital das Clínicas, do Hospital do Tatuapé, que era outro serviço de queimados lá em São Paulo, e viveu esses anos todos em São Paulo. E como eu já tinha meu irmão em São Paulo, em 1979, ao terminar o curso médico, eu vim para São Paulo. Fiquei estudando, morei uns 2 meses com meu irmão, dezembro e janeiro, até que em 1980, no início de 80, fazendo prova para vários hospitais, eu passei no Hospital Matarazzo como residente em ortopedia, que era o que eu gostava de. E foi ali que o senhor conheceu sua esposa, nesse hospital? Não, eu passei 2 anos praticamente morando. O residente praticamente reside, é como assim, o nome já é residente. Reside dentro do hospital. Dentro do hospital. Tinha meu irmão, mas com o apartamentozinho dele lá em São Paulo, porém não tinha. Às vezes ele passava um mês e meio, 20 dias sem se ver, né? Porque eu vinha para o apartamento, pegava umas roupas, levava para o hospital e lá ficava, né? Então minha vida era muito estudar e operar. Estudar, operar. Ter aula, operar. Então nossa vida residente é assim, né? O sacrifício é muito grande para ser um especialista. Então após 2 anos, saí do serviço de ortopedia, do serviço de ortopedia do Hospital Matarazzo, em São Paulo, um hospital grande, 600 leitos. Era bem próximo à Avenida Paulista. E é evidente, continuei em São Paulo, trabalhando em hospitais da periferia. Trabalhei com o Joaquim Grava, médico do Corinthians na época. Nós trabalhávamos juntos na cidade de Guarulhos, no Hospital Carlos Chagas. Trabalhei em vários outros hospitais. E um dos assistentes do serviço assumiu um hospital lá no bairro da Liberdade, que é um bairro famoso lá em São Paulo, por ser um bairro de japonês, da colônia japonesa e tudo. E esse hospital estava decaindo, o serviço de ortopedia, e meu chefe, um dos assistentes do serviço, um dos chefes meu, assumiu o serviço e perguntou se eu queria assumir aquele hospital, porque ele não teria tempo. Ele assumiu no nome dele, mas precisava de uma pessoa para tocar o serviço. E como ele já me conhecia, sabia o residente que teve, ele me convidou. Então eu fui tomar conta desse hospital. Então, Aí você foi administrar o hospital? A parte ortopédica só.
Eu assumi entendi. a chefia do serviço com 2 anos depois de ter terminado E foi a ali que o senhor especialização. conheceu a sua mulher, a sua esposa? É, uma loira bonita, né? Que se machucou, caiu, né? E prima do chefe do hospital, o chefe da enfermagem do hospital. E eu estava de saída do hospital, mas ele pediu para atender a prima dele e eu atendi essa moça. Né? Foi o gesto mais demorado que eu fiz na vida. Você ficou lá Lógico. galanteando ela. Mas começamos a namorar um mês depois. E até hoje eu estou engessado 41 anos. Né? Eu estou engessado 41 anos. E com ela o senhor teve 3 filhos. Três Hoje, filhos, 2 três médicos filhos. e um dentista. 2 médicos e uma dentista, que posteriormente deixou de ser dentista, a mais velha, para ela montou uma loja de confecções para deixar as mulheres mais bonitas. É isso. Ela gosta de empresária da moda. E nesse período, né, que o senhor conheceu a sua esposa, o senhor casou numa cidade, num município em São Paulo, e depois de um tempo o senhor mudou para Porto Ferreira. Eu passei 11 anos eu casei no interior, porque a família da minha sogra, né, a família da minha mulher, tinha muitos parentes no interior, numa cidade chamada Santa Rita do Passa Quatro, e é ao lado de Porto Ferreira, onde eu vivo há 33 anos. Né? Mas aí tinha parentes também em Porto lá, Ferreira? Tem também em Porto Ferreira. Então, mas nós moramos em Santa Rita há 11 anos e com 5 anos que eu estava em Santa Rita, em 1983 eu casei. 88 mais ou menos, 90 eu comecei a trabalhar em Porto Ferreira e em Santa Rita. Aí fiquei trabalhando nas 2 cidades e em 94 mudei de vez para Porto Aí o senhor Ferreira. começou a trabalhar no hospital em Porto Ferreira, Porto foi Ferreira, isso? é. E o senhor ama o município como se fosse nascido? Nossa, é uma cidade que a gente chama aquela cidade que abraça a gente. Por quê? Há uma miscigenação muito grande, ou seja, pessoas de Minas, Rio Grande do Sul, outras cidades de São Paulo, Bahia, Pernambuco, enfim, é uma cidade que tem muitas... Cosmopolita, né? Exato, cosmopolita. Então, e essa cidade me abraçou uma cidade operária, né? Uma cidade que tem muitas pequenas e médias indústrias, tem algumas grandes indústrias também, que torna o polo de cerâmica artística e de decoração, é a capital nacional da cerâmica artística e de decoração no Brasil. Então, esse título foi, agora há pouco, que recebeu essa outorga, né, de cidade da decoração e da cerâmica brasileira. E essa cidade necessitava, os 2 médicos ortopedistas foram embora, eu estava em Santa Rita, fui convidado após meu casamento para ir para Santa Rita do Passa Quatro e de lá fui para Porto Ferreira. Comecei a atender as 2 cidades, mas o movimento do Porto era muito maior e eu comecei a me dedicar mais a Porto do que Santa Rita, e minha esposa, então, naquela época, vamos mudar de cidade. E mudamos em 1994 e eu estou completando agora em setembro 34 anos que eu estou. E durante 34 anos como morador de Porto Ferreira, hoje o senhor é vereador do município. Sim. Né? Desde 2020. Isso. É o segundo vereador mais votado no Perfeitamente. município. O que levou o senhor a querer entrar para a política no município? Olha, eu acho que a política está em todo o tempo junto de nós. Porque eu costumo dizer às pessoas que falam, eu não gosto de política. Na verdade, não é gostar de política. Eu não gosto de maus políticos. Então, você tem que separar. Então, como o político em si leva a fama de usurpador do dinheiro público, enriquecimento ilícito, e a própria imprensa escrita e falada mostra isso frequentemente na nossa casa, né? Nas imagens e tudo. Então, existe esse estigma, né? Essa memória de que o político é o desonesto. Na verdade, a política está dentro de nós, está nos impostos do dia a dia ao tomar essa água, na alimentação, no transporte, na segurança, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na iluminação, na água, enfim. Nós temos hoje, a política faz parte disso. E ela funciona por quê? Porque nós pagamos impostos para um governo, seja a que nível for, cuidar
de nós, na parte que nós não cuidamos. Nós temos que cuidar da nossa vida, mas o governo tem que cuidar de uma sociedade como um todo, né? Para oferecer à sociedade, né, a melhora de qualidade de vida. E é isso que sempre eu estudei política, gostei de política. E eu e minha esposa é uma mulher muito culta, uma pessoa que fala 5 línguas, é uma pessoa que lê 3, 4 livros por mês, então é uma pessoa que tem uma cultura muito elevada, entendeu? E eu me sinto feliz, né, tê-la comigo, porque a gente troca ideias. Eu trabalho durante o dia, à noite a gente troca figurinha, né? Eu sei ela como vai me formando da política nacional, né, dos problemas do país. Complemento ali de informações, lógico, né? Mas o senhor acha que esse atendimento, né, o fato do senhor atender a população, porque o médico ele atende as pessoas, ele cuida das pessoas, independentemente se é um médico de hospital público, se é de hospital privado, ele acaba lidando com o público, né? E essa escuta da população, esse atendimento, fez com que o senhor olhasse e falasse assim, eu acho que eu posso ajudar as pessoas sendo um político, entrando, não ser só fazer parte da política como qualquer cidadão faz, mas como sendo um político. Eu posso dizer à senhora que é difícil analisar a profissão médica. É muito difícil, porque há uma dificuldade de você viver na sociedade, viver em família e praticar a medicina. O médico vive um drama sempre, né? Me lembro de fatos na minha vida desagradável do ponto de vista familiar pelo fato da medicina eu colocar em primeiro lugar. E por que você é médico? Você é médico porque gosta das pessoas, primeira coisa. Você tem que gostar do ser humano. E se dedicar ao ser humano na saúde requer um amor a mais, requer uma vontade de você evitar o mal maior. E isso... por este amor ao próximo, eu posso dizer a você que eu escolhi a profissão certa. Eu me dedico muito, muito a meus pacientes, seja que nível for. E esse amor ao povo, amor à população, é que me fez levar a medicina para a política, casar com a política, porque a gente vê muita coisa que o povo precisa. E durante esses 34 anos de Porto Ferreira e 45 anos de profissão que eu faço este ano, isso me mostra o quanto a medicina é importante na vida da pessoa, entendeu? Então a gente tem que procurar minimizar esse sofrimento, principalmente das pessoas mais necessitadas, aquelas que não têm acesso a uma saúde pública digna, que a gente vê em tantos outros países, né? A gente sabe que a saúde pública é o calcanhar de Aquiles, né? Da população, do político. Mas o senhor também tem experiência administrativa por gerir alguns setores do hospital e tal, porque existe outros, né? Tantas outras necessidades da população, como educação, como, enfim, todo o outro aparato que o gestor público faz. Eu queria que o senhor me explicasse um pouco da sua experiência administrativa. O senhor geriu uma parte da ortopedia do hospital, o senhor criou também uma empresa, né? Acho que é Porto Médico. Mediporto. Me fala um pouco dessa sua trajetória como empreendedor. Olha, Tessa, é o seguinte, você tem hoje em dia eu dou um exemplo. Eu vou começar de trás para frente. Eu dou um exemplo ao médico novo que chega na cidade. Porque quando eu cheguei lá em Porto Ferreira, em Santa Rita eram 10 médicos, em 1983. Em Porto Ferreira eram uns 25 médicos, mais ou menos, 25 a 30 metros, no máximo, 1990. Mas hoje, Porto Ferreira está quase 100 médicos trabalhando no hospital. Mais de 100 médicos trabalhando no município, como um todo. Alguns trabalham no hospital e no município, outros só no município, outros só no hospital. A verdade é que, quando eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto da coisa correta e certa. E na medicina você tem, eu como cirurgião,
tem que ser o mais correto e certo para que não cause nenhum dano ao ser humano. E numa especialidade médica que é a ortopedia, que os acidentes você não pode dar certeza de como vai ficar aquele membro. A verdade é que eu sempre estudei ética médica, sempre estudei, me procurei me inteirar do funcionamento do hospital e da administração de um pronto-socorro, tanto é que você passa nesses 33 anos que eu estou em Porto Ferreira, mesmo antes, em Santa Rita, eu cheguei a ser vice-diretor clínico, diretor clínico várias vezes, diretor de pronto-socorro. Então, o senhor E tem chefe da experiência em ortopedia. gestão Sim. médica, né? Dentro do serviço público. Dentro do serviço público. Passei depois a trabalhar no serviço público municipal, que é o ambulatório de ortopedia do hospital, da prefeitura, mas não abandonei o hospital, então estou sempre lá, né? Há mais de 20 anos que eu cheguei a ser diretor e vice-diretor clínico. E isso me trouxe uma bagagem. Depois eu cheguei a ser diretor da empresa médica, que é a Mediporto. Movimento, essa empresa já não existe mais, mas dentro dessa empresa eu cheguei a ser diretor administrativo. Enfim, você começa com 70 anos de idade, que eu fiz agora, 45 anos de profissão, eu tenho muito a dar para a população ainda. Não só na minha especialidade, porque eu, em termos de saúde pessoal, eu não tomo nenhum medicamento, com 70 anos de idade. Uma pessoa não tomar medicamento é uma raridade. Isso significa que eu sou melhor do que os outros porque eu sou médico? Não, é que eu fui atleta, eu joguei basquete, eu fazia corrida, eu corria na praia bastante, subia nos coqueiros, de modo que você tinha uma qualidade de vida quando jovem que o esporte é necessário, então meus 70 anos saudável, eu ainda faço 50 cirurgias por mês, cheguei a fazer mais de 120, 130. Ainda hoje, com Ainda hoje 70 eu faço, anos. minha média é 50, 60 mês. Nossa, bastante coisa. Então eu faço essas, tanto na cidade nossa como na cidade vizinha de Descalvado. Mas o mais importante é saber que esta bagagem como adulto, homem, né? E ao mesmo tempo com essa experiência como médico e gestor, eu posso dizer a você que eu tenho condições de transformar uma saúde precária numa saúde adequada, modificando ações dentro do município, entendeu? E o senhor vê hoje dificuldade na saúde no município? Sim, eu não vou dizer total, né? Porque nós temos um bom hospital para uma cidade de 54 mil habitantes, mas ainda faltam muitos equipamentos. Nós temos um serviço público que oferece algumas coisas, mas está faltando bastante especialistas ainda. As prefeituras na região estão abrindo concursos médicos, mas existe uma dificuldade grande de fixar o especialista na cidade. Eu acredito que, eu falo sempre para os médicos mais novos, que para você se fixar numa cidade pequena, não é dentro do consultório, é você atendendo a sociedade como um todo. Então, vale a pena você fazer o seu nome como profissional médico atendendo todas as classes sociais. Você vai ver o que falta para aquela camada da população mais humilde e aquela mais abastada que tem condições de pagar a sua consulta. Mas você tem que ser um médico ligado à sociedade. E aí você começa a ver várias faltas de insumos, de exames demorados. Então, isso retarda muito. O senhor acha que isso é falta de gestão? É falta de gestão. Isso existe solução para isso. Você, quando tem dificuldade de um jeito, dentro de outra na medicina, você busca solução. Existem várias maneiras de você solucionar exames, falta de cirurgias eletivas em maior número. Você tem médico no hospital capacitado para fazer essas cirurgias e não chega a um acordo com o poder público, tem condições. Nós temos um excelente grupo de anestesistas, cirurgiões, clínicos, neurologistas. Então, você tem condições de integrar o serviço público ao serviço credenciado através da Santa Casa.
Nós sabemos que Porto Ferreira tem um grande problema na segurança pública. O senhor enxerga isso como má gestão do atual prefeito? Eu acredito que há uma má gestão, sim. Há uma necessidade premente de se melhorar a segurança pública, visto que, em relação ao ano passado, aumentou o número de homicídios no meio desse ano. Então, nós precisamos aumentar o efetivo de policiais militares e, pelo estreitamento que eu tenho com o governador Tarcísio, eu tenho certeza absoluta que eu irei resolver esse problema de melhora de contingentes de policiais militares, de mais policiais militares para a nossa cidade. E na Guarda Municipal, essa Guarda Municipal, em torno de 35 Guarda Municipal, é totalmente insuficiente. É para quase 60 mil habitantes, né? Devia ter pelo menos acima de 50 número de policiais, no mínimo. Não tem nenhum para cada 1.000, né? Não, assim. Exato, não tem um para cada 1.000 habitantes. Então, evidentemente que esse contingente também precisa aumentar e também precisa dar cursos de treinamento a esses policiais da Guarda Municipal para o enfrentamento de melhor qualidade, um armamento de melhor qualidade e para haver uma proteção também nas escolas, no patrimônio público em geral, mas também a proteção aos jovens na entrada e saída da escola e o patrulhamento ostensivo de melhor qualidade. Né, sai às vezes cedo, de madrugada para ir trabalhar. E às vezes acontece isso. Nós vamos resolver esse problema, de qualquer jeito. Isso é uma coisa que está em primeiro plano. O senhor acha que, por exemplo, essa questão da segurança pública, que eu acho que também é um calcanhar de Aquiles de todas as cidades, né? A gente está aqui na capital, por exemplo, da capital do Rio, mas, enfim, no interior. E hoje, com as novas tecnologias, nós temos inteligência artificial, temos, né, como monitorar com câmeras, né? E, assim, eu acho que isso hoje, independentemente do interior, das capitais, não está sendo bem utilizado pelo gestor público de trazer essas tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja na saúde, na segurança, na limpeza, como monitorar a limpeza. Não faz sentido, por exemplo, ter um lixão que fica 3, 4 dias com o lixo parado ali, podendo ser monitorado isso por câmeras, por drone, por inteligência artificial. Isso é uma coisa importantíssima que você está levando em consideração. Tudo isso, a tecnologia tem que se somar ao crescimento da cidade e a melhora da qualidade de vida. Quando você instala câmeras de identificação artificial, né, a inteligência artificial nas câmeras e consegue, com isso, a identificação das pessoas, não é só isso. Você tem que acessar essas câmeras com uma parceria público-privada, isso é importante para os industriais e os comerciantes da cidade e as pessoas que têm câmeras que querem dispor a conjugação dessas câmeras junto à central de monitoramento que já existe na nossa cidade, inclusive foi inaugurada esse ano. Então, evidentemente, que você tem as câmeras que serão oferecidas pelo município e as câmeras privadas que poderiam trabalhar conjuntamente melhorando a fiscalização. E hoje em dia você tem que trabalhar com essa tecnologia usando drones de localização. Então, de uma sala como esta, você coloca os drones para fiscalizar tal bairro, como está ali o tráfego, como está ali o movimento suspeito, etc. Somente de uma sala você controla a imagem através de drones e com isso você capta toda a imagem na central de vigilância e, consequentemente, de segurança da cidade. E você faz uma prevenção. Lógico, porque você tendo essas imagens antes que aconteça o dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado, você está prevenindo e diminuindo o número de ocorrências. Isso hoje não é feito. Não é feito. Isso faz parte da tecnologia moderna que tem que ser aplicada em nossa cidade. Está no plano do governo do senhor. Perfeitamente. E fácil de fazer porque se torna mais econômico do que colocar um carro de polícia na rua rodando a noite toda, entendeu? Então eu acho que a fiscalização aérea através de drones, associado com as imagens de identificação, acabou. Você vai diminuir sensivelmente, até mesmo furto de veículos, roubos furto de motos, que tem muitas motos na nossa cidade, porque a cidade é operária. Então você tem uma série de situações que poderiam ser evitadas na nossa cidade. Isso vai ser feito. E o que o senhor acha que desencadeou esse aumento de duplicar o número de homicídios?
Olha, de um ano para o outro? De um ano para o outro. Olha, tivemos uma série de fatores. Um aumento do tráfico na região, sabe? Porto Ferreira é uma cidade que tráfico fica... de drogas. Tráfico de drogas. Porque é uma cidade que fica numa encruzilhada de 2 rodovias, a Anguera e uma rodovia que corta o estado, que vai do Paraná para Minas, de modo que é um movimento muito grande. E as outras cidades ao redor, a maioria delas são cidades menores do que Porto Ferreira. O que acontece é que essas cidades com a distância de 10, 15, 20 quilômetros, o fluxo de pessoas da marginalidade, eles passam a ter mais mobilidade de uma cidade para outra, dependendo da dureza, da fiscalização, do efetivo poder de segurança pelas autoridades e pelo secretário de Segurança Pública. E hoje a fiscalização do município, o senhor acha que não é eficaz? Não é que não seja eficaz por falta do policiamento militar ou por falta de policiais da Guarda Municipal. Eu acho que falta uma integração maior. Essa integração facilitaria o trabalho da Polícia Militar. Um telefone também disponível, mais fácil, que hoje vai para a central de outra cidade para depois cair na nossa cidade. Não tem uma central na sua cidade? Não, você liga, cai numa central de outro município. Então você tem que se identificar e tudo. Corpo de bombeiro nós temos lá na cidade também. Mas você liga para uma outra cidade para depois vir para a nossa cidade, depois, sabe? Então fica tudo um pouco mais difícil na disponibilidade. Então é associar essas medidas para que diminuam o tráfico e a consequente aumento da segurança, da né? sensação de segurança pública. E sobre a limpeza urbana do município? Olha, o que eu posso dizer, e vale deixar um pouco assustada, Hortência, é o seguinte: uma cidade de 54 mil habitantes, tem 8 pessoas que varrem a cidade. O que você acha disso? 8 pessoas... E 8 profissionais da limpeza pública, urbana, para uma cidade... Porque não na capital é Colurbe, mas deve ser outro... De 54 mil habitantes. Não muito tem pouco. bairro que nunca elas foram limpar lá. Nesse período, eu digo que a maioria são mulheres, parece que tem 1 ou 2 homens. Mas nunca foram limpar em determinado bairro. Limpam um quadrilátero, um quadrado central... Então, na verdade, o município hoje está com um problema conjuntural de gestão, né? Exato, assim, estrutural mesmo. Estrutural de todos os setores, está com defasagem na gestão. E que precisa falta ser corrigido. De pessoal. Faz parte do você ter uma melhora da qualidade de vida se você tem uma cidade limpa. Uma cidade limpa, uns terrenos limpos, municipais, porque multa para o contribuinte tem, se você tem um matinho desse tamanho na calçada. Não, se você... devia ter o bom exemplo por parte da prefeitura. Essa escassez da limpeza, ela desencadeia um problema na saúde, inclusive, também, né? Porque você tem aí mosquito, enfim... Poeira, dengue, enfim, várias coisas que podem piorar e tornam o ambiente desagradável para quem convive e para o turista, que sendo uma cidade de cerâmica, precisa atrair o turista para a cidade. Uma cidade suja não é bem vista. Então, eu acredito que isso pode ser resolvido com o aumento imediato de funcionários da limpeza pública. O contrato deve ser revisto da limpeza, com essa empresa que faz a limpeza pública, a coleta de lixo. A coleta de lixo não é diária, é dia sim, dia não, com os caminhões. Então, a senhora, dona de casa, é obrigada a ficar com lixo doméstico 2 dias até o caminhão passar. Isso é ruim, porque, além de piorar o ambiente doméstico, o mau cheiro e animais, né, baratas, mosquitos, formigas, etc., leva a pessoas jogarem esse saco de alimentos domésticos em outros terrenos, inclusive terrenos baldios, né? Inclusive terreno da própria prefeitura. Então, isso tem que visitar. Tem terreno da prefeitura lá que está com mato alto. Então, qual o bom exemplo que está dando para a limpeza pública do bairro se o próprio terreno da prefeitura
está com mato alto e mal cuidado, entendeu? Então você tem ali uma mistura de limpeza pública deficiente e insegurança também, porque o mato alto já viu, né? Leva a esconderijos de marginais. Então você tem e a iluminação pública deficiente, então é um trio espanta os turistas, né? Espanta Enfim, todos, que aí já desmovimenta Exato. o turismo no município Não e tudo. pode ficar assim, né? Não pode. Então, infelizmente a gente está com o nosso tempo estourado. Eu vou pedir para o senhor deixar uma última mensagem, né? Uma mensagem de finalização aqui do podcast para a sua cidade, para o seu município. E nessa mensagem eu gostaria que o senhor dissesse por que o senhor é o melhor candidato para o município de Porto Ferreira e por que o senhor seria o prefeito que vai mudar a vida das pessoas do município. Então eu vou começar por essa pergunta. Veja bem, eu tenho 70 anos, então 70 anos de experiência de vida como profissional exemplar dentro da minha cidade. Sempre procurei fazer o melhor. E essa experiência de vida como homem associado a todos os cargos públicos que eu assumi, né? A gerência, e pude desempenhar de boa qualidade. E pela experiência também, como 4 anos como vereador, e por gostar de política, eu quero o bem da comunidade e vou procurar fazer o possível e o impossível junto ao governo do Estado, ao qual do meu partido. O governador Tarcísio será a locomotiva, a nova locomotiva do Estado de São Paulo, mas eu quero que o primeiro ou o segundo vagão seja a cidade de Porto Ferreira. Ou seja, eu quero transformar e dar condições de vida melhor para essa cidade pela experiência de vida, pelo amor ao povo da cidade onde me recebeu de braços abertos. Eu criei minha família, me desenvolvi pessoalmente, desenvolvi profissionalmente e hoje o respeito ao Dr. Pedro na cidade é porque essa cidade me abraçou. Se essa cidade me abraçou, eu vou retribuir essa cidade de uma maneira mais adequada, com mais firmeza, para termos uma administração pública limpa e com mais benefício para a sociedade. Bom, então obrigada por ter vindo ao podcast. Quem sabe vou receber o senhor agora como prefeito, né, do município. Em breve, se Deus quiser. Então, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Hortência, pela oportunidade e esclarecimentos ao público em geral. É isso aí.